As visões concedidas a nós foi-nos dado por meio dos dons do Espírito Santo e através do dom de línguas. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Eterno, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Portanto, admoesto-vos para que essas palavras não caiam sobre as vossas cabeças. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desapareceis, porque opera uma obra nos vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Essas visões que logo ouvirão se trata de tempos angustiosos, de como Satanás tentará roubar a salvação daqueles que ficaram, onde o inimigo os introduzirá em jogos de realidade virtual aumentada. Pois a palavra diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor do Senhor Yahushua Hamashia, achá-la-á. Portanto, aborreça seu corpo, aborreça sua vida, não vivendo nessa realidade aumentada. Não viva. Entregue a sua vida por amor da palavra. Espere o seu corpo terreno morrer, e assim obterá a salvação de vossas almas. Na visão que o Senhor me concedeu, parece que é uma floresta. E aí tem uma menina que ela tá amarrada, assim, os braços, que ela tá sentada no chão, assim, com os braços para trás, e tá com a boca tampada também, sabe? Tipo uma mordaça. É como se ela estivesse num canto, assim, e tem um. E aí ela tá num canto, tipo, atrás dela, assim, é como se tivesse um acampamento. Só que parece que não tem ninguém lá, ou se tem, eu não consegui ver ainda. Aí na visão mostra vindo um bicho que ele parece uma formiga, ou um gafanhoto, não consigo distinguir o que que é. E ele tá trazendo um corpo, assim, eu não sei se tá desmaiado, se tá morto, mas ele fica puxando pelo braço e aquele corpo mole vem arrastando assim no chão. E ele anda bem devagar, assim, tipo, despreocupado com tudo, assim, né? Esse bicho feio. E aí depois mostra ele entrando dentro do acampamento lá não sei se é uma cabana, não sei o que que é aquilo. E aí mostra que ele põe esse corpo em cima de uma mesa de madeira, assim, bem grande. E aí ele pega aqueles cutelos, sabe? E ele corta, assim, em vários pedaços o corpo. Ele corta, tipo, ele divide os membros inferiores. Corta o pé, corta, tipo, na altura do joelho, assim, o tornozelo. E do joelho pra cima, assim, até o quadril. Aí separa essas duas partes, né? E dos braços também, corta a mão, aí até o cotovelo, e do cotovelo até o ombro, e também separa. E aí na parte de fora deu pra ver que tinha tipo um caldeirão que ficavam uns membros, assim, né? Umas pernas, uns braços, assim, e tava fazendo um caldo, assim, borbulhando lá, assim, lá fora. Numa fogueira, assim, né? Era uma panela tipo de pedra, assim, ou aquelas de alumínio, de ferro, não sei. E aí tava numa fogueira, assim, esquentando e saindo aquelas bolhas. Nisso que esse bicho ele tava lá, né, cortando os corpos e colocando pra cozinhar. Parece que eu vi assim a menina ela apavorada que o bicho voltou de novo, né? E ela tava lá presa, né, atrás de uma árvore lá. E aí ela conseguiu sair correndo de lá e ela correu muito longe, depois de muito tempo que o bicho percebeu que ela tinha saído de lá. Depois que ela foge, parece que ela encontra outros acampamentos também, e ela vê outras pessoas lá presas também. Dá a entender que ela vai fazer alguma coisa para tentar libertar aquelas pessoas também, para fugir junto com ela. E quando ela encontra as pessoas nesses outros acampamentos, parece que tem umas pessoas presas, assim, em vários tipos de situação. Tem em jaula, tem gente que tá preso, parece que é numa banheira, bem esquisito, assim. Parece que eles estão sendo torturados, mas, assim, a troco de nada, porque lá ninguém tem a palavra e também ninguém nem sabe que tem que dar a vida, não conhece nada sobre El Rushua. E aí, essas pessoas que estão presas,
Tem um assim que é o que tá mais chamando a atenção assim, ele parece até que ele levou choque assim, que o cabelo dele tá tudo pra cima assim, e ele tá com os olhos muito arregalados assim de não sei nem se é desespero a melhor palavra pra definir como que ele tá, mas são pessoas assim que a sanidade mental assim já nem existe, porque eles não sabem o que tá fazendo, o que tá acontecendo, o que eles têm que fazer, porque que eles estão ali, eles não sabem nada assim. É como se resetasse a cabeça deles, eles ficam assim, igual um vegetal, andando de um lado pro outro, sem entender o que tá acontecendo. E aí, essa menina, eu acho que ela conseguiu chegar um pouco perto de uma das jaulas e foi conversar com esse moço. E aí, ele começava a falar umas coisas, tipo, sem nexo nenhum, assim, parecia que ele nem sabia o que ele tava falando. Ele falava assim, eles acabam com tudo, caíram do céu, sabe? Assim, frases que não tem nexo e ela não conseguia entender o que ele queria falar, mas ele não falava nada com nada, assim. Mas, de uma certa forma, ele tava falando a realidade, né? Porque, pra quem não sabe o que tá vivendo, é loucura, assim, né? Não vai nem saber explicar, ainda mais numa situação que você tá sendo torturado. Então, ele não tava fazendo ligação nenhuma nas palavras, assim. Uma palavra não explicava a outra, e você não conseguia entender o que ele estava falando. Ele só estava, assim, com os olhos arregalados, todo descabelado, e olhando para um lado e para o outro, assim, com desespero, e falava nada com nada. E aí, esse homem, ele tá tão perturbado, assim, na mente, que tem hora que ele vira, assim, do lado, tipo, assustando, assim, tipo, eles estão aqui. E a menina olha assim e fala: Eles quem? Não tem ninguém aqui. Quem que você tá falando? Eles vão te pegar. E começa a falar um monte de coisa assim. E ela não sabe do que ele tá falando. E enquanto ele tá falando essas coisas pra ela, né? Ela fica sem entender. E ela não sabe do que ele tá falando. Porque ela tava presa lá, só que ela também, eu acho que ela não entendeu o que tava acontecendo assim, né? Tipo, ela viu que tinha aquele bicho estranho lá na onde ela tava presa. Mas ela não achava que isso era, acho que no mundo inteiro, assim, né? E ela não estava entendendo ainda o que estava acontecendo. Depois dessa parte da visão, aí parece que mudou a perspectiva da onde eu estava olhando, né? Eu estava vendo essa moça mais ou menos em terceira pessoa e depois a minha visão mudou para como se fosse eu olhando lá de cima e o que eu tava lá era parecido, tinha aparência de morcego. E aí eu tava olhando, como se eu fosse esse morcego, e eu tava olhando lá de cima, essa moça correndo, procurando respostas, né? Procurando algum lugar para sentar, ler alguma coisa, entender o que tá acontecendo. E aí ficava vindo uma voz, assim, perguntando: quem é o seu salvador agora? Ficava perguntando: quem é seu salvador agora? E observando essa menina correndo, assim, procurando algum lugar. E aí, nessa visão, ela encontrou um lugar para ela entrar e era tipo uma cabana, essas casas assim que é no meio do mato assim, que é de madeira e é mais escuro assim, e quando tem luz aquelas lâmpadas mais alaranjadas assim. E aí ela entrou e esse morcego, sei lá o que que era, parecia um morcego, ele desceu e ele se transformou em outro bicho assim. Eu não consegui ver como que ele era, mas eu vi só os pés dele assim pousando no chão. Não era igual. Eu sei que era patas, mas não era tipo igual essas de bode que a gente vê. Era muito esquisita, não sei explicar. E aí ele dava passos muito silenciosos, assim, porque a menina entrou na casa, assim, e tipo, ela tava bem pra frente, assim, eu conseguia ver uma mesa, assim, e tinha uma janela, e tava assim, meio que, não sei se era de noite, eu sei que não tava assim muito claro. E aí ele ficava entre as partes que ficava mais escuro, assim, da casa. E ele tava o tempo todo observando ela, assim, tipo, praticamente do lado dela, e ela nem conseguia perceber que o bicho tava ali observando ela. Nisso a visão continua e eu não consegui ver, mas eu estou entendendo que ela tá na mesa sentada e ela tá lendo alguma coisa, só que eu não consigo ver o que é. E nesse tempo que ela tá lendo ali, tentando se focar, né, nessa leitura, esse demônio que tá atrás dela, ele começa a fazer um terror psicológico nela. Porque ele começa a bater os cascos dele, assim, como se tivesse alguma coisa, alguém andando pela casa. Ele começa a fazer uns barulhos esquisitos, assim.
ouvir também barulhos assim de risada de criança, pra assustar ela e fazer ela perder o foco do que ela está lendo ali. E aí, quando ela fica ouvindo esses barulhos, assim, pra assustar ela vira, ela olha pra trás e ela começa a querer chorar. Sabe quando a boca fica tremenda, assim? E ela começa a querer chorar de medo, assim, de desespero. E esse demônio, eu consigo ver, assim, que ele fica o tempo todo, assim, fitando ela com os olhos, assim. Qualquer movimento que ela faz, ele tá observando ela, assim, por completo, pra ver tudo que ela tá fazendo, no sentido, assim, de identificar o que ela mais tá ali, não sei, com medo pra ele investir mais. E aí, na visão, parece que eu consigo meio que ouvir a mente do demônio. Tipo, quando ele só tava observando ela, que ela não tava lendo nada, ele ficava, tipo, meio que rindo, assim, e achando ela uma idiota, assim, né? Porque ela não tinha nada, assim, de Deus, né? E agora que ela tá lendo ali, que eu entendo como ela está lendo alguma coisa da palavra, esse demônio, ele fica, tipo assim, como se estivesse chamando ela de burra, porque é muita coisa para ela ler e ela não vai entender, ela não vai ter entendimento, ela não vai conseguir se virar sozinha com aquilo que ela tem. Por mais que é a Bíblia, é a palavra de Deus, mas ela não vai, mesmo que ela leia a Bíblia de capa a capa, ela não vai ter nada, ela vai continuar vazia de tudo. Então ele tá assim, tipo, olhando ela com a cara assim, nossa, que trouxa. Tipo assim, ele tá. É como se ele estivesse xingando ela, não assim com palavrão, mas eu não consigo explicar, mas ele tá achando ela uma pessoa muito inútil, muito idiota, assim, naquela situação, entendeu? Que ela vai ler e não vai conseguir nada. Ele tá desdenhando dela. Tipo assim, ela vai ler, ler, ler e não vai adiantar de nada na vida dela. É isso que o demônio tá passando, assim, que eu tô entendendo que ele tá pensando ali. Ele tá menosprezando ela. E esse processo que ela tá, pra ele, é muito prazeroso ver, porque, querendo ou não, é um sofrimento que ela tá passando ali, e ele acha isso muito bom. Pra ele, ele tem prazer em ver ela naquele desespero, tentando ler e não entendendo, e ele também ajudando ela a ter mais medo, fazendo os barulhos, fazendo os terror psicológico nela. Nisso que ela ficou lendo, eu não sei quanto tempo passou toda essa visão, mas parece que ela começou a fazer uma oração, assim, né? E eu vi até ela falando assim com Deus, chamando o Senhor de Pai, não sei o quê, mas eu não consegui entender a oração dela. E aí o demônio viu que ela tava ali, né, numa ligação com Deus, e ele foi atrás dela com um gancho, assim, que tinha duas garras, assim, ó, e fez com tudo, assim, nas costas dela, assim, ó. E agarrou assim, como se fosse aquelas carne que fica pendurada, só que era dois dentes, assim, e enganchou nas costas dela. E aí ela gritou, assim, de dor. E aí ele, depois que ele enfinca as garras nela, aí ele pega, assim, esfrega a cara dela, assim, na Bíblia, assim. E depois ele começa a puxar ela pra fora, assim. Só que na visão, eu não sei o que aconteceu, mas ele deu um grito olhando pra cima assim e saiu correndo e ela ficou meio que largada lá no chão. Não entendi. E aí ela ficou entre a porta assim, tipo, a parte de fora e a parte de dentro, né? E ela, nossa, ela chorava muito, mas muito assim de soluçar. E aí ela lembra assim, né, de voltar pra dentro e aí ela volta assim se arrastando assim, porque eu acho que o ferro lá que enfincou nela assim bateu em alguma parte assim de nervo que ela não mexia mais as pernas, ela não conseguia mais ter controle assim das pernas. E aí ela saiu se arrastando, voltando para dentro da casa para voltar a ler a Bíblia. E aí na visão eu vejo ela lendo a Bíblia assim deitada no chão de lado assim. E aí ela, nossa, ela lendo deitada assim de lado e ela chorava muito e ela começava a falar assim, Senhor, me perdoe, eu não sabia, eu não. Mas, assim, nesse sentido, eu não sabia, eu não sabia que a sua palavra era de verdade. E ela chorava tanto. E sabe aquelas pessoas que choram tanto, que sai catarro do nariz e vai na boca e a pessoa só chora, chora, nem tá nem aí pra nada, e soluçava. E ela o tempo todo ficava pedindo perdão e pedia socorro, e ela falava que não sabia, e ela pedia muito perdão e falava, eu não sabia, eu não sabia. E só que ela continuava com a Bíblia, mas eu vi que ela ficou mais orando do que propriamente lendo, né? E ela ficava, nossa, chorava muito, muito mesmo, assim.
E em nenhum momento eu vejo que ela tá consciente que teve arrebatamento. Na verdade, eu acho que ela nem sabia o que era arrebatamento. E aí ela ficava assim, falando assim que ela queria sair daquele sofrimento e que se ela tivesse que morrer, ela morria. Só que ela não sabia nada, assim, morrer, não negar o nome de Yahushua, nada. Ela só ficava falando, se eu tiver que morrer por causa do Senhor, eu morro. Ela ficava falando umas coisas assim. Mas ela, em nenhum momento ela sabia do arrebatamento. Nunca, assim, passou nenhum momento da visão que eu via que ela sabia de arrebatamento. Ela nem imaginava de arrebatamento. E aí ela passou um tempo orando, e aí depois eu vi que ela começou, tipo, a se acalmar, assim, né, Foi ali o momento que ela teve, né, de pedir perdão e entender, né, conversar com Deus. E aí eu vi que ela começou a ler a palavra, e ela estava lendo uma parte da Bíblia lá, acho que era Mateus, né, que fala lá de perder a vida, né? E ela também leu o Apocalipse, eu vi ela lendo Apocalipse. Aí nessa parte da visão, mostrou que ela queria voltar lá pra fora, pra tipo chamar a atenção, né, dos demônios, alguma coisa lá, pra ela morrer. Só que ela tava com um pensamento assim, tipo, qualquer coisa é melhor do que ficar aqui, tipo, no sentido assim, quero morrer logo, né? E aí veio o entendimento pra mim assim que esse tipo de pensamento que ela estava tendo era errado naquela hora, né? Não era para ela pensar assim, qualquer coisa é melhor, é melhor morrer do que ficar aqui, né? Que ela tinha que pensar na forma que ela estava antes, pensando de pedir perdão para Deus, né? Que não sabia que era verdade, que ela queria se reencontrar com Deus, né? Então, nessa parte, a gente vê que Satanás, mesmo depois do arrebatamento, ele ainda trabalha nos pensamentos das pessoas. Então, quando estiver se enchendo da palavra, não pode ficar ouvindo pensamentos, tem que ser racional e só ficar na palavra, só no que a palavra diz. E aí, quando ela ficou nesses pensamentos, aí veio outra voz na cabeça dela assim, você não quer você não queria a coroa da vida? Você não queria a coroa da vida? E aí ela começou de novo a chorar daquele jeito desesperado dela, e ela falava, eu quero a coroa da vida. E chorava de novo e começava, tipo, a orar de novo, falar com Deus e ficar naquela ligação com Deus de novo. E aí, nisso que ela tava chorando, desesperada, veio uma voz falando com ela assim, você tem que dar a sua vida por amor de mim. E aí ela começou começou a ficar repetindo isso dentro dela. Eu quero dar a minha vida por amor de ti. E também ficava falando, eu não tenho vida aqui, minha vida é no céu. Só que ela falava assim, bem com palavras bem, um vocabulário bem pobre, assim, né? Porque ela não tinha palavra, então ela não falava assim com palavras tão fortes. Mas por conta dela estar ouvindo dentro dela, aquilo dava uma força extra para ela, né? Que ela não tinha por conta da palavra. E aí depois ela, não sei quanto tempo ela ficou lendo, orando ali, se enchendo, mas depois ela saiu se arrastando e foi pro lado de fora, só que ela foi pelas beiradas, assim, né? Lá onde tava aquelas gaiolas que ela conversou com o homem lá quando ela chegou. E ela o tempo todo se arrastando com aqueles dois ganchos nas costas lá. Aí ela foi se arrastando, se arrastando. Aí eu vi que ela chegou no meio do acampamento, assim. Aí ela começou a gritar assim, deem a sua vida por amor dele. Tipo, ela não sabia nem o nome, assim, né? Só que ela ficava gritando, deem sua vida por amor dele. E aí eu vi uma lança vindo assim, mas muito rápido, assim, ó. Pum, e foi bem na boca dela, assim, ó. E ela morreu na hora, assim, ó. Que a lança atravessou, assim, a cabeça dela, assim, e ela ficou no chão, assim, dura. Quando a lança atravessou, assim, ela, né? Que veio com aquela força, deu pra ver uma lágrima, assim, escorrendo do olho dela. E aí, em uma das gaiolas, tinha uma pessoa que tava, assim, meio que no canto da gaiola, assim, agachado sabe, assim, balançando, assim, pra frente, pra trás, assim, que não sabia o que fazer. E ela ouviu essa menina gritando. E aí, a pessoa ficava falando assim, eu também quero dar a minha vida por amor dele. Eu também quero dar a minha vida por amor dele. E aí começou uma pessoa questionando, assim, né, em voz alta, assim, ele ficou falando assim, nossa, mas quem é dele? Quem é dele? E aí depois começou várias vozes, assim, não era todo mundo do acampamento, era algumas pessoas, mas é como se eu conseguisse ouvir todo mundo ao mesmo tempo, assim. Algumas pessoas ficavam perguntando quem é dele, outras pessoas ficavam, dele, me salva, por favor. Outras pessoas ficavam, dele, eu tô aqui, sabe? Vários tipos assim, dele, só ficava subindo os dele. E aí eu começava a ver umas bolinhas brancas, assim, tipo, parecendo uns dentes de leão, assim, que era mais uma na parte espiritual, assim, né, que ficava subindo, assim, né, um monte, quando eles ficavam, não sei o que, dele, o dele, e ficava subindo, assim, né, as bolinhas branquinhas, assim. E aí, nisso que tinha
algumas pessoas falando não sei o que dele, dele. Aí começou a voar, tipo, flechas, assim, né? E tava matando todo mundo que tava falando dele, dele, matando. E aí as pessoas começaram a perceber que se eles também clamassem esse dele, elas também iam sair daquele sofrimento ali. E aí eles começaram a olhar assim, e aí já começou a despertar também de falar não sei o que dele, dele. Aí mostrou, aí mostrou uma das pessoas lá que viu, né, essa questão do dele, e ele ficou assustado porque, tipo, as pessoas morreram bem brutalmente, assim, né? Era flecha, assim, que tinha tudo quanto é jeito ali. E aí ele foi pro canto da cela com os olhos arregalados, assim, de medo, e ele ficou com medo de chamar o dele, porque ele viu que tava todo mundo morrendo, assim, né? E aí esse moço, eu vi, tipo, ele tava no final, assim, da jaula, com a visão na diagonal, assim. Ele tava no final da jaula. E é como se alguém tivesse dado um tiro nele, assim, de 12 e espalhava aquele tanto de sangue, assim, na jaula, assim. E morreu, assim, sei lá, se foi explodido, se foi um tiro de 12, mas eu vi que foi muito sangue, assim, pra tudo quanto é lado. E de todos, assim, que eu tava vendo, ele foi o único que não clamou o dele, não chamou o dele, não falou, em nenhum momento falou dele, não falou nada. Ele só ficou assustado com as pessoas morrendo e a sensação assim que ele não queria morrer daquela forma. Aí nisso, deu para ver assim que todos os demônios que tinha lá, eles se transformaram também nos bichos que voam e eles tudo tipo saiu voando assim, sabe? É como se não tivesse mais nada pra fazer lá. E aí os corpinhos mortos assim, né, no chão. Aí começou a subir, tipo, parecia um monte de folha subindo, assim, só que era meio cinzinha, não sei se era fumaça, não sei, mas parecia umas folhazinhas subindo, assim, sabe? Tipo, folha de árvore, assim, bem pequenininho subindo, assim, mas era da cor cinza, assim, tipo cor de fumaça mesmo, assim, mas um pouquinho escura, assim, não aquela fumaça clara. Aí nisso a visão mostrou como se fosse Deus no trono e, tipo, saiu uma lágrima, assim, do rosto de Deus, assim. Aí as fumacinhas marrom, cinza, meio que chegava assim, eu entendi como se fosse na mão de Deus, assim, né? E aí ele chorava e ele falava assim, vocês só clamaram porque vocês queriam sair daquele sofrimento, né? Então, tipo, ele chorou porque ele não podia aceitar aquelas orações, que as pessoas só oraram porque elas queriam sair daquilo, não porque elas amavam verdadeiramente, né? Elas só queriam sair daquele sofrimento, daquela situação. E o da menina, ele só conseguiu aceitar porque ela tinha um pouco da palavra. Aquele pouquinho que ela conseguiu foi o que fez ela conseguir ser salva. E os outros não conseguiram porque eles só queriam sair do sofrimento, só por conta daquilo. E aí eu vi, tipo, o senhor, ele tava com a mão aberta, assim, né, com as fumacinhas vindo. Aí ele fechou a mão. E nisso que ele fechou a mão, parece que fechou, assim, sabe? Como se tivesse fechado, assim, alguma coisa. Tipo assim, vamos dizer assim, a passagem do céu aqui da nossa terra com o reino dele, né? E fechou. E aí ele não tinha mais ligação com essas pessoas, não tinha mais como ouvir mais essas orações dessas pessoas. E aí mostrou, eu vi tipo como se fosse uma descida, assim, que era o Lago de Fogo, e só os bracinhos esticando, assim, descendo, escorregando, assim, sabe? Caindo, assim, e eles esticando os bracinhos, se lamentando, assim. E aí eu entendo que eram as almas caindo no Lago de Fogo, e elas se lamentando, e caíram tão, tão rápido, tão forte, assim, que virou até pó, assim, na hora que caiu, assim, virou pó, assim, no Lago de Fogo. Aí depois eu não consegui ver mais nada. E aí volta a visão lá no trono do pai, e essa menina, ela é bem pequenininha, assim, né, tipo, perto do pai. E ela fica abraçada, assim, no pé dele, assim, no dedão, assim, e ela começa a agradecer, e ela fala que nunca mais quer se separar dele. Nossa, ela só agradece muito, assim, ela acho que ela não quer nem saber do reino, ela não quer saber de nada, ela só quer ficar ali abraçada com o pai o resto da vida. Aí o pai fala assim pra ela, né? Tipo assim, né? Falando assim, tipo, você já venceu, né? Aí ele fala assim, nós temos o banquete, ele fica falando uma coisa assim pra ela, né? Aí ela fica assim chorando, eu não quero banquete, eu quero ficar aqui, não sei o quê, eu quero ficar abraçada com o senhor. Tipo, ela só quer ficar ali, ela não quer sair dali, ela não quer nem olhar pros lados, ela tá, tipo assim, apertando ele muito forte e espremendo os olhos, assim, que ela, sabe, assim, saiu de um terror e chegar numa coisa tão boa, ela não quer acreditar que é verdade, tá assim, com medo de abrir o olho e ver, sei lá, voltar pra onde ela tava. E ela tá ali, parece, nossa, agarradíssima, assim, no pé do pai, assim. E os olhos apertando, assim, com uma força e toda encolhida, assim, apertando ele. Aí ela fica chorando, ela, obrigada, Senhor, o tempo todo. Aí Deus levanta e, tipo, sai andando com ela no pé mesmo. E vai levar ela.
pro banquete. Aí ele chega lá na mesa, perto onde ele vai sentar. Aí ele pega assim, aí ele fala, e a Ushua? E ele aponta as duas mãos pra baixo, assim, pra mostrar ela no pé dele, assim, no sentido assim, foi você que falou na orelha dela, tipo assim, vem resolver, né? Nesse sentido, assim, que ele mostra os dois braços assim, e a Ushua? Aí e a Ushua vai lá e pega ela assim, tipo, no colo, igual um neném, assim, né? Tipo, pra soltar ela assim. Aí ele abraça ela e aí ele começa a falar assim, tipo, consolar ela, né? Aqui você não vai mais sofrer, aqui não tem mais mal, pode ficar tranquilo. Tipo, tranquilizando ela assim, né? Falando essas coisas, né? Pode se sentir em casa, que você é amada, que você não sei o quê. Falando só coisa boa, assim, né? Pra ela ouvir. Aí ela foi, tipo, se acalmando, se acalmando. Ficou tranquila, assim, né? Lá. Aí ela para assim e tipo olha pra todo mundo assim, né, que tava na mesa lá do banquete. E aí, tipo, todo mundo começa a vir abraçar ela e fala, tipo assim, recepcionando ela, que ela é família e não sei o quê. E aí ela fica super felizona assim. E aí no final da visão ela já tá sentada na mesa com os talheres, o prato tá com comida e ela já tá rindo, conversando com as pessoas da mesa e comendo junto com todo mundo lá.